Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 5 de janeiro de 2021, terça-feira, segundo pregão de 2021. No pregão de hoje, o mini índice ele seguiu mais cedo em tendência de baixa, conforme essa tendência havia se iniciado no pregão de ontem. Pelo menos essa tendência estava ocorrendo no gráfico de 60 minutos. Tá? Essa tendência ela começou aqui, ó, do ano passado, 30 de dezembro, tá? E ele seguiu em queda forte. E aí o que acontece? Ele chegou a atingir no gráfico de 60 minutos, a gente foi estabelecendo aí os alvos de Fibonacci e ele foi atingindo todos, até que ele atingiu o último alvo do primeiro pivô, tá? E ele passou a subir. Aqui foi o alvo, esse primeiro pivô, a gente fez todas as projeções, essa foi a primeira, essa foi a segunda e essa foi a terceira projeção desse pivô de baixa, e ele atingiu, essa terceira e última, tá? Porque nas retrações, a gente usa as retrações de 61.8, 50% e 38.2 para fazer a projeção de Fibonacci. Tá? E aqui, ó, na retração de 100% nós temos o alvo. E aí depois que atingiu, não rompeu, porque o nosso método é o seguinte, é esperar romper, e aí depois que rompe o alvo de Fibonacci, a gente pega e traça o próximo. Eu de maneira antecipada, eu tracei o próximo, por quê? Por causa desse candle aqui, Olha só o tamanho desse candle. Isso aqui indicava que a média de 200 ia ser rompida e ia continuar em queda, tá? Porque não tem como você olhar um candle barra elefante desse tamanho, tá? E acreditar que ele não vai continuar em queda, tá? Mas aí eu antecipadamente, havia feito essa projeção 115.828. Só que o que acontece? O preço ele não fechou abaixo da retração da projeção anterior, aliás, em 116.740, e passou a subir, rompeu a média de 20 períodos, tá? E está agora acima da média de 20 períodos. No gráfico diário, toda vez que forma um candle em que o pavio inferior ele é grande e maior do que o pavio superior, isso indica uma defesa, dos comprados, e isso indica assim, como se fosse uma espécie de empurrão, tá? Até mesmo por causa do volume. Então, olhando para o gráfico, tudo indica que as chances são de subir, voltar, a tendência de alta, a voltar a tendência não, porque a tendência não foi perdida, tá? No gráfico diário, ele não rompeu, a média de 20 períodos, fez uma correção até a média e voltou, então a tendência de alta não foi perdida, continua a tendência de alta. Só que tem um detalhe, que esses candles que ficam geralmente em fundos, que formam esses pavios na parte mais inferior, geralmente não têm um pavio na parte superior, tá? Geralmente martelos eles não têm pavios, Então assim, há também uma pressão vendedora aqui em cima. Essa região também ela está sendo fortemente defendida, tá? Então o preço ele meio que foi empacotado, ele foi pressionado a ambos os lados, só que obviamente, uma pressão maior vindo dos comprados, tá? Então, devido a esse pavio longo, tudo indica que ele retomará o movimento de alta, que ele estava em movimento de queda, atingiu a média e agora, depois que ele fez a correção até a média, ele volta a subir. Mas vamos ver por quê. Eu digo que vamos ver. Perdão, o grau de incerteza ele é maior por causa desse pavio aqui, tá? E aí essa região aqui é uma região aí de resistência forte, e esse pavio no candle ele demonstra isso, tá? Então assim, é por conta disso que nessas circunstâncias a incerteza ela é maior, tá? Porque se ele tivesse aí numa região de fundo, se ele tivesse um corpo aqui maior, não tivesse pavio, tá? Aí
a leitura, a gente pode fazer uma leitura que certamente amanhã o movimento de alta é inevitável. Né? Você pode ver que a volatilidade está tão grande que, olha só, ele seguiu em queda. No pregão de hoje, o que aconteceu? Ele abriu, continuou em queda. Olha só, corrigiu até a média de 20 períodos e caiu. Olha só, ele formou um pivô aqui, tá? Formou um pivô e confirmou quando ele fez este candle aqui, ó, que está sobre essa linha azul, ou seja, quando ele rompeu a projeção, essa projeção de Fibonacci, ele foi em direção aí à queda. Então, esse movimento de queda, ele resultou aí numa oscilação aí de 1.400 pontos. Por quê? Porque ele, de maneira, eu digo que é simétrica, né? Mas eu não sei se essa expressão está correta. Mas de maneira síncrona, né? Ele sai da média de 20, ele faz um fundo, ele corrige até a média, volta a cair e forma um candle de força. E você pode ver que olha o nível de volume, né? Quando ele acabou de sair da média, foi muito grande. Então, esse trade aqui seria possível. Voltou a subir, corrigiu até a média, mas enquanto ele permanece, ele faz um topo e ele cai, e aí ele não rompe esse topo até este momento aqui. Então, enquanto ele está aqui, essa região toda é uma região de lateralização, tá? Ele só rompeu ela aqui quando ele formou este candle, tá? E subiu aí, ó, se fosse levar até a média de 200, que é uma resistência forte, 900 pontos, né? Fazendo stop barra ou conduzindo pela média de 20, 1.900 pontos, tá? Então, assim, depende da condução do trade aí, mas né, para você ver aí, olha só, ele foi mais de 1.000 pontos para baixo, né, depois de formar um pivô e confirmar um pivô de baixa, e depois ele sobe mais de 1.000 pontos para cima, né? Olha para você ver a oscilação que teve no pregão de hoje. No gráfico, no candlestick do gráfico diário, mostra isso, né? E aí você pode ver o seguinte, ao invés de ele continuar subindo, vamos voltar lá no gráfico de 5 minutos. Olha só, ele corrige até a média de 20, sobe, corrige, aí quando ele corrige e ele tem que bater na média de 20 para subir e aí romper esse topo, ele não faz isso, aí ele já cai, né, e já forma um pivô de baixa, que ele vai confirmar se ele romper aqui, tá, esse pivô de baixa. Então, né, aqui ele perdeu força, tá, no gráfico de 5 minutos, nós já estamos vendo aqui que ele atingiu justamente a região de gap, uma região que foi de gap feita anteriormente, e ele atingiu até o meio dessa região e perdeu força e voltou a cair, tá? Então, também, se essa retomada também de alta também é uma coisa assim, era uma certeza, né, de que ele ia retomar forte a tendência de alta, ele já perdeu a tendência de alta no gráfico de 5 minutos, tá? Então, assim, isso demonstra, né, isso vai contra a ideia de que amanhã ele vai voltar a subir, porque no gráfico de 5 minutos ele perdeu a tendência. E isso aí, até fechar o leilão, possivelmente esse corpo do candle vai fechar e podemos ter um doji. Um doji é um candle igual esse aqui, ó. Tá? Você pode ver que o corpo ele é quase nulo e tem um grande pavio aí nas duas regiões. E você pode ver que, olha só, a leitura, a gente não pode fazer uma leitura certeira, porque o pavio também desse doji do pregão do dia 21 de dezembro, o pavio da parte superior foi maior. E ele estava em queda, E aí que a leitura que a gente faria aqui? Falar, não, o pavio na parte superior foi maior, ele vai continuar a cair até a média de 20 períodos. E não foi o que aconteceu, né? Ele retomou a alta. Então, né, a gente pode ter surpresas aí. Ou seja, resumindo, a volatilidade está muito grande e não é hora, e devido a ela não é momento, né, de a gente fazer qualquer projeção, tá, de movimentos posteriores. Siga o baile. Tá? Quem aí, ó, conduz pela média de 20 períodos, não foi estopado, tá? Né? Quem aí, ó, tá comprado em BOVA 11 e stop abaixo da média de 20 períodos, ficou dentro do trade. Agora, quem já estava em super tendência,
né, operando a super tendência, conduzindo pela média de 8, aí sim hoje estopou. Tomou uma violinada, né? Violinada é quando o preço ele vai, aciona seu stop e volta para tendência que ele estava, que no caso o movimento de alta, né? Tomou uma baita violinada quem estava aqui com o stop abaixo da média de 8 períodos. Só que é o seguinte, você ficar com raiva da volatilidade do mercado, né, desse movimento, e você proteger o seu capital, é melhor você proteger o seu capital, tá? Porque, beleza, você tomou uma violinada, mas está com grande volatilidade, pode ver que ele chegou até perto da média de 20, e aí ele sai fora de todo o script, tá? Quando você olha aqui, ó, para a tendência, a super tendência, olha só, olha como ele não forma pavios longos, tem pregões de incerteza que ele forma dojis, mas ele não viola a média de 8 períodos, a não ser no movimento de correção anterior que teve, mais forte, tá? Mas ele segue de maneira simétrica. Então quando ele... Meu Deus do céu. Esperar o motoqueiro infeliz aqui passar. É quando eles começam a sair fora do script, tá? Ele fez uma correção até a média de 20. Tá, na tendência, vamos deixar de falar de super tendência. A tendência, isso é perfeitamente possível e está dentro do normal. Tá? Só que, se essa pressão aqui vendedora continuar, ele vai manter em movimentos laterais. Daí ele pode perder força aí. Então, conduz a melhor forma possível, dependendo de onde você entrou, se você entrou. Se você não entrou, não entre. Tá? Fique de fora aí líquido, que é a melhor coisa que você pode fazer, tá? E aí foi o candle aí formado tanto no índice futuro quanto no BOVA11 quanto no Ibovespa à vista, foram praticamente idênticos. Já no dólar, o dólar ele rompeu a média de 200 períodos e voltou a cair abaixo dela, né? Um baita candle barra elefante aqui, ó, muito grande, teve essa dificuldade e está formando doji. Tá? O preço de fechamento está praticamente no mesmo nível do preço de abertura, né? Uma dúvida, é um candle de dúvida, e que não, baseado no candle de hoje e no movimento de hoje, não há que se fazer nenhuma projeção posterior, tá? A leitura que a gente faz do candle anterior, que é um candle barra elefante, é que continuará em alta, tá? Porque foi um baita candle com baita volume, tá? E aí este candle de hoje foi uma correção. O que acontece no curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico isso, né? Por isso que eu faço convite para, se você não tiver no curso, você fazer, eu explico o seguinte. O candle barra elefante ele é formado. Depois, né, nós temos aí um movimento de correção, tá? E esse movimento de correção, ele pode durar até mais de um dia, tá? Pode andar de lado aqui, pode até cair um pouco mais. Acontece que ele não pode cair mais do que 2/3 desse candle, tá? Então no caso aqui deste candle barra elefante, ele poderia cair até esta região aqui, né, de 5,17, R$5,17, que ele estaria respeitando aí o padrão do barra elefante para retomar o movimento de alta, tá? Então este é o limite, né? A gente coloca aí, ó, uma rebarba aí de segurança, né? Vou colocar aqui, ó, 5,18. Então ele pode cair até 5,18, que o padrão altista não está revertido, tá? E aí pode ver que ele não caiu nem mais da metade. Na verdade, o que aconteceu foi um padrão. Quando a tendência está muito forte, a correção ela se dá em 1/3. Então você pode ver que ele caiu. E aí a gente tem aqui, ó, mais ou menos, né? A gente pode dividir em 3 partes o candle, e você pode ver que realmente a correção ela foi aí aproximadamente, né? Não foi certeira, mas aproximadamente 1/3 do tamanho do candle barra elefante. Respeitou esse primeiro 1/3. Quando acontece isso, é sinal de que ele tá com força para retomar já o movimento de alta, né? Só que o meu candle de hoje foi um candle de incerteza, né? Porque o que seria ideal? Esse candle aqui seria ideal se ele fosse assim. Esse candle aqui, ó, do dia 2 de dezembro. Ou se ele fosse um candle assim, sem pavios muito longos,
né, do dia igual do dia 24 de novembro, tá? Seria ideal se ele fosse esse tipo de candle, né? Ou se ele fosse um candle até mesmo altista, tá? Como esse aqui, ó, do dia 23 de novembro, mas que ele respeitasse, né? Ele caísse até aqui e voltasse a subir. Esse seria o ideal para quê? Para a gente poder fazer a leitura de que vai continuar em alta. Como foi um doji, ele pode continuar em movimento lateral até que a média chegue no preço para retomar aí um fôlego, entrar volume, tá? Porque sempre que a média toca o preço, né, há entrada de volume, porque a média de 20 ela é referência aí para muitos robôs de investimento, tá? E aí eles compram quando a média toca no preço. O preço vem assim que ele atinge a média, porque os robôs eles têm a média como referência. Então, por exemplo, eles estão aí, ó, com ordem, digamos assim, né, na expressão do mercado eles estão com ordem na pedra em 5,15. Tá? Aqui eles estão com 5,15. Se fizer um movimento lateral, essa média ela sobe, tá? Porque aí, né, a formação da média, que eu também falo no curso lá, ela vai pegar aí o preço do próximo pregão, vai calcular e vai formar o preço médio, e aí possivelmente vai subir. Aí vamos supor que vai subir aí para 5,18, tá? Aí os robôs eles passam, a ordem deles ser 5,18, tá? A ordem deles é sempre onde que a média de 20 períodos está. E aí vai subindo. E quando o preço atinge, vamos supor que aqui no meio, aqui, ó, em 5,21, o preço ele cai e atinge a média. Assim que ele atinge a média, como os robôs eles estarão com a ordem na pedra, né, a ordem de compra já programada em 5,21, nessa situação hipotética, eles vão acionar a compra. E quando eles acionam a compra, entra o volume comprador e aí o preço ele pega e sobe. Tá? Ele bate na média e sobe. Da maneira contrária também, tá? Da maneira contrária também. Você pode ver que aqui, ó, a última movimento de alta que teve no mini dólar, ele cai e atinge a média. Assim que ele atinge a média, as ordens entram, vão entrando na opção de ordem de compra e ele sobe, tá? E aí ele cai, rompeu abaixo da média. Aí ele se lateralizou até que ele chega na média. Quando ele chega próximo à média, os robôs eles estão aqui nessa região da média de 20 períodos, eles começam a soltar a ordem de venda, porque o preço ele está abaixo da média. E aí há aí, ó, uma pressão vendedora, e aí entra venda e cai, tá? Até aqui eles atingem um alvo, tá? Porque eles não ficam comprados nem vendidos também ad eternum, né? Eles não ficam, tá? Então eles venderam aqui, ó, olha só, eles nem atingiram a média, vendeu antes, caiu e atingiu a mínima de R$5. Sei lá, eles entenderam aí que era um alvo estabelecido e virou, tá? Então não é, né? Eles montam e eles vão comprando e vendendo o tempo todo, tá? Comprando e vendendo o tempo todo. Como no pregão de hoje, né? Foi um dojinho, um candle de dúvida. O que nós tivemos? Nós tivemos aqui, ó, baita de um impulso de alta para voltar a subir. Então ficou indo, subindo e caindo sobre a média de 20 períodos. Quando está assim, está em movimento lateral, tá? Tá em movimento de consolidação, e o melhor é não fazer nada, tá? O melhor é não fazer nada, porque é o seguinte, o pivô de baixo que ele formou foi aqui. Aí beleza, o que você faz? Você pega a cabeça do pivô e espera ele confirmar. O que ele faz? Ele não respeita a média de 20, ele volta a subir, cai, volta a subir e cai. E aí quando ele cai e ele forma aqui, ó, um candle de força, a média de 200 ela tá logo abaixo. Você vai entrar aqui com a média, um suporte forte aqui embaixo? Não. Você pode ver até aqui, ele segurou e subiu. Por isso que quando eu analiso e chega a atingir a média, por exemplo, aqui, ó, né, ele foi em gap de baixo e tal, aí aqui ele rompeu. A gente tinha saber que ele rompeu aqui. Se você tivesse comprado aqui embaixo, é extremamente, digamos assim, correto você sair antes dele romper a média de 200. Você não sabe se ele vai romper, tá? Porque a média é um suporte, né? Aqui nesse caso era uma resistência, que o preço estava abaixo da média. Quando o preço está acima da média, a média ela se torna um suporte, tá? No curso eu também explico isso, suportes e resistências, tá? Então o mini dólar foi mais lateral e o mini índice foi uma loucura no pregão de hoje, tá? Inclusive, né, 20 minutos aí só é análise do mini dólar e mini índice.
Então, para fechar, vamos olhar os papéis que mais subiram e mais caíram. Acontece que quando, né, o mercado está assim com essa volatilidade, acaba que os papéis eles não necessariamente não correspondem, né? Os papéis, por exemplo, os papéis que mais subiram, você pode ver que nenhum deles é um papel aí relevante no Ibovespa, tá? Que obviamente no Ibovespa, o que ele fez hoje? Ele caiu e subiu, né? Então ele ficou praticamente no 0 a 0. RSD3 fez, olha só, fez um candle grande, mas teve um pavio também grande, mostrando que essa região aqui, ó, está defendida, tá? Qual que é o ideal? O ideal é você comprar só quando romper lá em cima, mas o ideal é você esperar que a média esteja mais próxima dessa região para você comprar. Então, subiu, você não compra quando sobe, você espera fazer correção e depois que faz a correção e que ele retoma esse movimento de alta, nessa retomada você entra comprado, tá? Quando ele faz um movimento assim, ó, de alta com volume alto, você não entra nesse movimento, você entra depois. Você entra depois de uma correção e depois da retomada. Lupa 3 ele formou um candle de força e olhando aqui o gráfico diário, nós temos um ponto contínuo, tá? Um ponto contínuo de compra, entrada aqui em cima e stop aqui embaixo. É necessário ver o contexto geral, por exemplo, o gráfico de semanal. Tá, o gráfico semanal, ele não está tão afastado da média assim, ele está próximo da média. Se ele estivesse muito afastado, seria mais arriscado. Então, mais próximo à média, pode ser que esse trade aqui seja satisfatório. Vamos olhar aqui os níveis de OBV. Os níveis de OBV, ele está, na verdade, no máxima. O OBV, ele é um indicador de volume, ele mostra, de uma maneira simplificada, ele mostra a quantidade de comprados, de gente que está comprado nesse papel. Tá? E aí é o seguinte, a gente pode ver que o nível, o último, ele acabou de romper a máxima histórica. Né? E por que a gente olha isso? Porque se o número de comprados, né, ele está acima da máxima histórica, ou seja, nunca em toda a história desse papel tiveram tantos investidores que estavam comprados como agora. E aí, por essa informação, a gente pode deduzir que, só pelo fato desses investidores estarem comprados, isso já vai gerar uma força compradora, uma força altista, que vai impulsionar esse preço para cima. Tá? Então, por conta disso, Lupa 3 tá, e tem aí um ponto contínuo armado. Tá? Quando eu digo armado, é porque você coloca 5 centavos acima, a sua ordem de compra, e seu stop 5 centavos abaixo. Né? O que a gente sempre faz é traçar duas vezes o alvo, tá? E colocar a nossa ordem de compra programada, a ordem de venda programada aqui, ó. Se fosse aqui, por exemplo, seria 3,10. Entrada 2,60, stop 2,35 e 3,10 aí o alvo, tá? Isso é para quem opera duas vezes o risco. Agora, quem entra em super tendência não vai colocar esse alvo, vai conduzir pela média de 8 períodos. Quem operar a tendência, o stop está aqui em 2,35, vai deixar esse stop aqui em 2,35 até o preço subir, aí ele vai cair, fazer correção, vai voltar a subir, e aí sim, quando ele estiver lá em cima, e a média de 20 períodos também estiver lá em cima, ele pega o stop aqui e move para baixo da média, vai conduzindo por essa média. Tá? Então tem três formas. O alvo, você estabelecer um alvo prévio, você conduzir pela média de 8 períodos e você conduzir pela média de 20. No curso eu também falo sobre condução pela média dos trades, tá? BSEV3 também armou um setup ponto contínuo, tá? E a máxima dele, ele não está acima da máxima do OBV, mas ele está no mesmo nível, tá? Depois eu vou olhar com calma aí para ver se eu coloco na planilha este papel, até porque ele também está próximo aí das médias no gráfico semanal. Vamos ver. PPLA11 caiu forte, nossa, formou um doji, né? Um baita doji, teve uma força vendedora aqui muito grande e segurou aqui
nessa região e dentro do script, né, ainda acima da média de 20 períodos e precisa corrigir até a média de 20 para retomar o movimento de alta. RNIL 11 caiu, continua em queda, né, tem que esperar uma correção aí para entrar vendido, e Viva 3 corrigiu até a média de 20 períodos e segurou exatamente na média, não rompeu abaixo da média não. Então o script continua dentro dos conformes. O SP500 caiu forte ontem e hoje fez uma pequena correção, tá? Não foi um candle de força, um pequeno candle. O VIX, que caiu forte, mas não quer dizer que ele vai cair, não quer dizer que ele vai subir. Enfim, está dentro de uma região de lateralização, tanto aqui quanto no SP500. Tá? Isso, enquanto ele está dentro de uma região, oscilando dentro dessa região, enquanto essa região estiver sendo respeitada, né, o preço ele não for impulsionado para nenhum lado, nós não temos tendência. Então, tecnicamente, SP500 está sem tendência, Nasdaq Futuros sem tendência e o Dow Jones Futuros também sem tendência. Eu publiquei um estudo hoje mostrando que formou um pivô de baixa, mas que seria necessário esperar, isso aqui no gráfico de H4, tá? De 4 horas, esperar corrigir até a média de 20 e retomar o movimento de queda. Você pode ver que ó, ele está lateralizado, segurou na média de 20. Vamos ver, tem que esperar. Você não vai entrar vendido aqui porque tem a média de 200 aqui embaixo. Você não vai entrar comprado aqui porque tem resistência aqui em cima. Então, nada a fazer, tá? Você tem que esperar aí ele se decidir. Agora, o ouro, em momentos anteriores, o ouro deu uma corrigida. O ouro segue forte, tá? Segue forte rumo ao próximo alvo que eu havia projetado ontem, 1978 dólares. O petróleo subiu forte e no gráfico diário formou setup ponto contínuo, tá? Possivelmente, na verdade, um barra elefante, né? Porque o candle é maior do que todos os outros. Um setup aí barra elefante. Tem que analisar aqui, ó, a questão do gráfico semanal. Ele está próximo à média de 200 e um pouco afastado da média. A gente tem que analisar com calma esse em relação risco-retorno para ver se entra comprado. De qualquer forma, na nossa planilha de swing trade, a gente já estava comprado já no petróleo WTI desde esse candle aqui, ó. Esse candle aqui a gente está comprado dele desde aqui. Eu tenho que ver em detalhes se a gente atingiu o nosso alvo, onde que eu tracei aqui o nosso alvo, tá? Da nossa planilha lá dos assinantes. Vamos ver. Mas o petróleo está subindo. Mas com toda essa oscilação e incerteza na economia mundial, né, não sei, vamos ver. Com SP500 caindo, mesmo o petróleo subindo, isso não vai ser um elemento, né, que vai impulsionar aí a bolsa brasileira, até só porque Petrobras é um dos principais papéis do Ibovespa. Aí o pessoal acha que petróleo subindo forte vai puxar Petrobras, né, porque realmente a ação da Petrobras sobe. Vamos até olhar Petrobras aqui. Nem olhei Petrobras não, vamos colocar aqui Petro 4. Aí, você pode ver que subiu aí, ó. Subiu forte, tem correlação positiva com petróleo, né? Petróleo sobe, Petrobras sobe. Só que, pra você ver, né? A Petrobras subiu forte e talvez esse movimento aí de alta que teve no Ibovespa foi por conta disso, né? Foi Petrobras que fez uma força aí contrária. Vamos ver se Petrobras vai ser suficiente. Não é suficiente para poder subir. Até porque, e aí para finalizar, é o seguinte... Petrobras é um dos principais papéis do Ibovespa, né? Beleza. Só que a maioria dos papéis são do setor bancário e financeiro, tá? YouTube, BBSA3, Banco do Brasil, B3, próprias ações da Bolsa. E aí eu publiquei aqui, ó, mais cedo o estudo de FNC, que é o índice aí do setor financeiro. E mostrei que na hora que eu publiquei, ele tinha rompido a média de 20. Voltou a subir e segurou na média de 20. Só que são 3 candles já de queda com volume considerável. Tá? Se mercado financeiro não sustentar, entrar em tendência de baixa, Ibovespa não se sustenta. Tá? Petrobras não é suficiente para poder sustentar o Ibovespa aí. Uma alta do Ibovespa, tá? Não é. Petróleo pode subir, Petrobras pode subir também, tá? Mas vai ser uma coisa pontual do papel, Petrobras. Né, do Petro 4.
e Petro 3, mas Ibovespa não. Tá? Se o mercado bancário e financeiro continuar em queda, não segurar nos próximos dias na média de 20, né, o MACD está virado, que é o baixista. Então, se essa for a tendência, reverter para a tendência de baixa, a gente pode esperar que o Ibovespa em queda, tá? Então, eu vou ficando por aqui, né? Hoje o vídeo foi mais comprido, aí de 30 minutos, né? Mas deu para destrinchar bastante coisa, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.